tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando a nossa 7ª temporada direto aqui do TDC Summit São Paulo. E você que acompanha o podcast sabe que todos os nossos episódios trazemos pessoas e temas aqui para discutir no podcast que afetam a sua carreira, que afetam a sua vida. E hoje nós vamos falar muito sobre comunidades de tecnologia e eu estou recebendo aqui ele, Cristiano Linuxman, do Papo de Sysadmin. Seja muito bem-vindo ao podcast, Cris. Estou muito feliz por estar aqui e a gente poder discutir comunidades e exatamente o que elas podem fazer na sua vida. Sem dúvida, eu acho que é uma questão muito importante para a galera que, principalmente que está começando, né? E o podcast tem essa vibe de ser uma porta de entrada, a galera acaba descobrindo como que é essa coisa, por que na tecnologia tem comunidades e é tão diferente. Mas antes da gente entrar especificamente nesse assunto, Cris, eu queria que você contasse um pouco, porque quando a gente começou, a gente já não cozinha mais na primeira fervura, né? A gente já tem um tempinho que a gente está aqui nessa trajetória. Quando a gente começou lá, não era tão comum assim as pessoas quererem trabalhar na tecnologia. A pessoa queria ser médico, queria ser advogado. Como que foi que a tecnologia entrou na tua vida e acabou te trazendo durante a tua carreira para o mundo das comunidades? Como é que foi o começo? Olha, uma boa pergunta, porque eu sempre quis tecnologia. Uhum. Na verdade, assim, acho que se a gente pegar algo que te inspira, né? Quando eu tinha 14 anos, eu fiz um curso de montagem e manutenção. Que legal. E aí eu tinha um professor chamado João Pedro. E acho que assim, que com essa idade, naquele tempo, talvez você não tinha tanta maturidade para esse discernimento de tipo, isso aqui é a sua inspiração. Claro. Né? Mas ele te direcionou, alguma coisa te despertou ali. Mas pensando aqui hoje na pergunta, aonde assim, fez o plim, tipo... A semente foi plantada. Onde a semente foi plantada. Pra mim, pegando a minha história, foi aí. De tipo assim, cara, é isso que eu quero. Você era um jovem que tinha computador em casa? Ou não? Eu era um jovem que tinha um computador que era do irmão mais velho. Ah, entendi. E aí a gente tinha aquela... a Art Hacker, que lembra que tinha a chavinha? Sim, a chavinha posicionado. Aí fazia a chavinha com cool clips. Para destravar o computador. Para destravar, para ele poder usar enquanto ele não tava, né? Sim. Mas assim, pensando assim, muito racional na pergunta e que vale a pena você também se autoconhecer desde sempre, acho que assim, a minha inspiração vem desse curso de montagem e manutenção de computadores. Que você conheceu o computador por dentro. Ali veio a paixão de, tipo assim, computação. Aí, tipo, o que era, você obviamente ainda não sabia, mas ali desperta a paixão por computação. Aí certo. E depois, você chegou a fazer faculdade ou trabalhar na área? A evolução dessa sementinha, eu fiz técnico em contabilidade, porque era o que o dinheiro pagava. Sim. E aí você tem aquela escolha, cara, eu preciso de trabalhar, né? Então, a minha mãe, na cidade que a gente morava, a minha mãe trabalhava na Secretaria da Fazenda. E aí, assim, cara, ela conhece, obviamente, várias pessoas, que aí, assim, a gente vai colocando significados aos sentimentos, né? Sim. Cara, minha mãe trabalha num lugar que conhece várias pessoas, ou seja, você já tá olhando algo de comunidade. Sim. Então, assim, vou fazer contabilidade, porque ela tem contato com os contadores. É mais fácil de eu... É mais fácil de eu me empregar. Sim. Porque tinha... Raciocínio lógico. Eu tinha essa necessidade. Claro. Né? Aí, ok, fiz contabilidade e aí depois fui pra faculdade. Aí fui pra faculdade,
entrei para administração na FIAP. Você ia Aí- ser meu colega, que eu sou formado em administração também. Aí não tinha grana para pagar. Aí é o que eu falo assim, de tipo, consciência e dom, pode se chamar assim. Uhum. Cara, não tinha grana para pagar a faculdade. Simplesmente o que que eu fiz? Fui no diretor da faculdade e falei assim, olha, eu não tenho grana para pagar. Mas eu gosto de informática, eu tenho alguma habilidade. Não tem um trampo aí que eu posso fazer, monitor de laboratório, e a gente troca. Vamos fazer uma permuta. Vamos fazer uma pergunta? Aí ele falou, não, beleza, Top. topo. Aí, ok. E aí, eu fiz administração, acho que por quase 6 meses. Não era, Não era a tua vibe. não era. E aí, assim, eu já tava na faculdade. Sim. Então, trampava de manhã de monitor de laboratório. E aí, à noite tinha pós-graduação. Cara, eu já tava na faculdade. Sim. Vou entrar nesse. Vou cair nessa daí. Ah, mas você não ganhava pra isso. Cara, eu ficava na pós-graduação. Então, eu trabalhava realmente. Eu entrava às 7 na faculdade, e no colégio, né? De manhã era colégio, e saía às 11 da noite. Mas, tipo, meu trampo era até, acho que 5 horas. Eu nem lembro. O resto era estudante. Então, o resto era ajudar e ficar ali, aproveitando, lendo, não sei o quê. E aí, assim, acho que respondendo um ponto inicial de que da onde surge o Cristiano para a comunidade. Eu tinha um professor, tem um professor na pós-graduação, ontem inclusive a gente estava falando sobre ele, que se chama Ricardo Jorge. Esse cara é o responsável pelo Cristiano Linux Man. Ele é o responsável, ele não tem outra pessoa. Sim. Lembro muito bem, aula de Telnet. E eu cheguei para ele e falei, professor, eu fiquei com umas dúvidas. Você pode me ajudar? Aí ele voltou pro quadro, escreveu um site, virou as costas e deu boa noite. Cara, eu falei, bicho, esse professor é mais maluco que eu, né? Sim. Eu pedi ajuda, ele me deu um site. E aí, assim, do colégio na minha casa, algumas horas de ônibus, né? Aí fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei, caramba, o que será que ele... Mas você anotou o site. Eu anotei. Eu falei, o que será que ele quis dizer? Aí fui. Aí cheguei em casa e falei assim, deixa eu olhar esse site. Aí eu olhei o site, aí assim, o que eu tinha pedido pra ele, tava lá explicando tudo que eu... Em detalhes. Em detalhes. Então, li, ok, fiquei com mais dúvidas, anotei minhas dúvidas num papel. Aí beleza, no outro dia eu falei, se eu encontrá-lo, aí ele por sinal tinha aula nesse dia também, aí eu cheguei e falei assim, professor, eu acho que eu entendi o que o senhor quis dizer, vê se é isso. E entreguei para ele o papel, aí ele leu o papel, foi embora, aí depois que ele tava fazendo outras coisas, voltou para mim, falou, você entendeu, agora você começa a aprender. Legal. Então assim, tipo... ele me ensinou Ir atrás do ir conhecimento. atrás. Então, aí o Ricardo, ele tinha um grupo de estudos no Senac, e aí eu era o quinto elemento Infiltrado. infiltrado, o pentelho, sabe? Tipo, eu acho que um grande diferencial que a gente tem olhando essa geração, né, que está hoje, é que, por exemplo, olhando como um TDC, só fazendo um contraponto rápido, Certo. você tem, por exemplo, um evento de tecnologia que você tem pessoas para te dar, que seja uma hora, meia hora De mentoria. de mentoria para te falar, cara, isso aqui pode te levar a Y, Z, não sei o que. Então, assim, eu não tinha isso. Sim. Então, assim, foi muito... Testando, foi- fazendo, vendo o que que dava, o que que não dava. Foi muita habilidade de, tipo... Eu falo mesmo como um dom, assim. Então, tipo,
eu tava lá. Sempre onde tinha você se enfiava. Não sabia, sabe assim, tipo, não sabia o que ia dar, mas eu tava lá. Então, assim, essas pessoas, por estarem estudando Linux, e aí tem toda a questão do movimento de software livre, Uhum. o movimento de software livre, ele sem o conceito de comunidade, ele não é nada. Então, assim, eu naturalmente eu virei uma pessoa de comunidade. Sim. Foi sendo levado Eu para f- isso, é, dado o contexto que Eu tinha, fui né? forjado a ser uma pessoa de comunidade, porque eu vivi isso, né? Uhum. Eu fui aprendendo, aí, poxa, vamos fazer um evento em São Paulo, Congresso Nacional de Software Livre, CONISLE. Participei por conta dessas pessoas, conheci pessoas e a gente ajudou a fazer, a estar presente no primeiro FISLE em 2000, que é o Uhum. Fórum Internacional de Software Livre em Porto Alegre. Então, assim, naturalmente eu fui conduzido a comunidades. Sim. Na medida que a sua carreira foi andando. Na- Mas eu quero saber o seguinte: dado que você teve esse processo quase que natural, né? Então, tipo assim, eu fui acontecendo, eu estava lá. Da onde que veio o Linux Man? Como que nasceu? por conta dos 4 estudantes. Por conta do Ricardo, Sandro Melo, Cifra e Ralph Braga, Do grupo de estudo. do grupo de estudos, porque era For Linux Main. Ah, E aí eu sou o Linux Main, porque obviamente muita instrução naquele tempo, eu falei assim, Linux Main, nome bonito, vou usar de nick. vai ser o Linux Main. Mas assim, eu já, até isso, vamos dizer que naturalmente o mundo me levou para isso, porque Linux Main, de homens, M-E-N, Uhum. então, naturalmente é o que eu sou hoje. Eu sou o que eu sou porque uma conjunção de pessoas me tornou o Cristiano Linux Man. Entendi. Se não fosse essas pessoas, eu não posso nem dizer o que eu seria, Entendi. né? Então, assim, eu falo que comunidade, para mim, ela é a essência. Para mim, Cristiano, pessoa física, é a essência de tudo. Sem comunidade eu não tinha emprego, sem comunidade eu não tinha casamento, sem comunidade. Porque a Magna eu conheci em evento. Em eventos de comunidade. Em evento de comunidade. Cara, a maioria das coisas sem comunidade, talvez eu me adiante em alguma coisa que você possa perguntar, mas Uhum. sem comunidade eu não chego no Bruno Souza, Sim, no JavaMan. Porque eu não teria conhecimento do Fizzly, claro. não conheceria o Bruno, e aí naturalmente também não conheceria o TDC. Sim. As coisas têm um fio, né? Ela Que tem um fio. que vão se puxando. Mas eu queria aproveitar que você falou do Fizzler, né? E o Fizzler foi uma era lá não só para o Sul, mas para o Brasil inteiro, né? Uma mobilização interessante. E isso denota que você, em certa medida, já passou por várias fases do significado de comunidade de tecnologia do Brasil. Desde, né, que você começou com montagem de computadores, assim, os processos, acho que muito inicial, quando o pessoal do software livre era o patinho feio, né? Era a galera que era contra a cultura, e hoje o software livre, como o Bruno sempre diz, né? O software livre ganhou, só que tem uma galera que não quer se conscientizar que ganhou, que essa Sim. corrida foi ganha. Como que você acha que era, o que tinha de diferente daquela época do começo lá das comunidades para o que a gente tem agora? Dá para fazer um traçado evolutivo entre aquela época e essa época agora? Olha, dá pra fazer, e aí assim, obviamente hoje a gente tem um pouco mais de técnica. Então, a minha essência talvez atrapalhe a resposta do Cristiano de, sei lá, uns 20 anos atrás. Mas olhando assim, aquilo ali era comunidade, sabe? Tipo assim, as pessoas realmente estavam preocupadas. Tipo assim, vamos jogar bola? Cara, nós vamos jogar bola.
Ah, mas o Júlio se machucou. Beleza, vamos cuidar do Júlio. Existia um propósito. A coletividade era mais forte. Existia um propósito. Acima de qualquer coisa, existia um propósito. De a gente estar junto, de a gente estudar. A gente não tinha... E não é um julgamento ou um pré-julgamento, mas, assim, essencialmente a gente não tinha um pensamento de tipo, cara, vou fazer parte desse rolê, porque esse rolê vai me dar uma visibilidade e através dessa visibilidade eu vou conseguir um emprego X. Uhum. Até porque talvez vocês nem tinham noção do resultado que aquilo ia dar nessa época, né? Não. Vocês estavam só, tipo assim, vamos se ajudar e ver o que acontece. Não, já é um... Sei lá, era um movimento... É um movimento que a gente simplesmente estava vivendo aquilo. Sim. Né? A gente, obviamente, estava construindo muitas coisas. Tinham pessoas muito estudadas. Claro. Mad Dog, enfim. A própria Linus Torvalds, que criou o Linux. O Richard Stallman veio muitas vezes para o Brasil, que criou o GNU. Sem o GNU, não tem o GNU Linux, enfim. Isso. Mas Inclusive, o software livre, ele só teve essa correlação com o que estava sendo feito lá fora através das comunidades, porque não tinha dinheiro de empresa nessa época para investir nessa galera, né? Não tinha. Mas a gente realmente estava vivendo aquilo, estava construindo aquilo. Não posso dizer que 100% a gente estava construindo aquilo sabendo que o amanhã seria diferente. Mas a gente, sabe, a gente tava mergulhado, era legal, tipo... eu lembro de a gente ir fazer um evento em Ilha Solteira, que é longe. Cara, a gente... 13 pessoas numa van de São Paulo para Ilha Solteira. Aí tinha um cara que tinha um notebook que não funcionava o drive de placa de rede dele. Simplesmente os caras falaram assim, vamos fazer esse drive funcionar. De São Paulo a Ilha Solteira, os caras construíram um drive. Desmontaram o notebook do cara? Não, eles codificaram o drive. Um drive para funcionar um lá. Drive? Um drive, tá. eles fizeram um drive. Pra fazer funcionar o... Aí eu falei assim, cara, sabe, tipo... Isso aqui é uma loucura. Aí, assim, pensa isso daí com uma visão... Eu não falo que estraga, mas Isso era em que ano, mais ou menos, que rolou essa viagem? Você lembra? Só pra dar uma... cara, deixa eu ver. Isso é anos 2000 já? Anos 2000. 2000 e... Acho que 2005... ali pela chegada da banda larga no Brasil. Entre 2005 e 2007. Assim, pondo mais uma informação aí que você me fez lembrar. Cara, em 2006... Não, aí já é 2006. Cara, preciso lembrar agora. Se é 6 ou... Não, 16 não pode porque é muito perto. 16 foi Mas agora. 2006 eu tava fazendo um evento de desktop livre em Lorena. Eu e Sérgio Clemente. Cara, então assim... Acho que o grande ponto aí, pra ficar bem claro, realmente olhando para hoje, né? Eu, Cristiano, não tinha consciência do tamanho que era o poder de comunidade. Sim. Eu só simplesmente vivi aquilo. Cara, eu visitei... Eu passei 2 semanas no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Moleque, eu palestrei pro cientista. Tinha uma distribuição naquele tempo que chamava Poseidon Linux. E ele tinha vários softwares de meteorologia, não sei o que. Eu estudei tudo, vi. Eu fui palestrar pros caras no INPE, dentro do INPE. Então, tipo assim... mas... Cara, você sabia que você estava indo no INPE? Você tem noção do que é o INPE? Sim. Você tem valor de tipo assim, cara, você teve acesso naquela época,
ao maior cluster de supercomputadores que a gente tinha no país. Sim. Não tem uma coisa igual em outro lugar. Cara, então assim, não é diferente, entendeu? Aquele tempo era um tempo diferente. Sim. Por isso que eu falo assim, olhando para a comunidade, fazendo um contraponto do que a gente viveu pro hoje, essa geração, ela consegue catapultar muito mais rápido, porque hoje a gente tem a visão de negócios, a gente tem a visão de tipo, cara, é super bacana fazer comunidade Canais estão abertos que antes não estavam. e principalmente você se entender e entender sua carreira. Entendi. Porque, cara, você só vai. É. Entendeu? Então, Porque o que eu vejo muito de crítica, principalmente no jovem, né? Que está começando na carreira, assim, isso talvez seja anacrônico, porque eu vou falar de uma perspectiva de pré-pandemia, tá? E eu quero falar também sobre como a pandemia impactou isso. Mas pré-pandemia tinha aquela coisa assim, é só uma galera se reunindo lá para ver uma palestra e comer pizza. Mas me parece que sim, tem o momento de se reunir a galera e ouvir uma palestra e comer pizza, mas tinha um grau de interação e conexão entre essas pessoas que participavam que não era o mesmo de participar de um fórum, não era o mesmo de estar num grupo de chat. Essa galera se conhecia, confiava um pouco além do que é simplesmente saber, o currículo do Linux é trabalhar com do Linux Man é trabalhar com Linux, não sei. Não, mas eu sei que isso que o Linux Man sabe isso, eu sei que ele sabe aquilo, se eu precisar montar um time, eu sei que ele sabe quem é. Tinha um pouco disso, né? Pelo menos até antes da pandemia, de que as pessoas se conheciam melhor e isso catapultava elas com muito mais facilidade, né? sim. E você sabe que você me lembrou de uma coisa? Que assim, talvez você até me ajude nessa resposta às vezes a gente não enxerga esses tipos de valores, né? Mas tipo assim, a comunidade, hoje a gente tem uma técnica, né? Que a gente, o pilar de comunidade é senso de pertencimento, Sim. né? Mas tipo assim, o que a gente fazia e faz e vivia naquele tempo, e eu pelo menos vivo hoje, é tão genuíno, é tão importante que tipo assim, tudo que a gente construiu lá atrás, de uma certa forma, como comunidade, é tão importante a ponto de o seguinte, cara, eu tenho certeza de tipo assim, se eu precisava, eu vou para Porto Alegre, Júlio, eu preciso de um sofá aí, me ajuda, pô, beleza. Tem N outras coisas que estão intrínsecas em comunidades. Sim. De suporte, de grupo. De tipo assim, pô, Javaman teve no meu casamento. Sim. Pô, sabe, são coisas que tipo, são pessoas que você vê hoje muito melhor profissionalmente que você, em outros cargos melhores, mas que saíram por conta da ajuda da comunidade ou de fazer parte da comunidade X. Então, assim, tem valores, cara, que não tem explicação. Não tem métrica para você Não tem medir métrica, isso e dizer assim, vale tanto. Não tem métrica, entendeu? Não tem, são coisas que, tipo, cara, assim, ó, pra você ter uma ideia, né? Vamos pôr um valor, né? Um valor para a sociedade que, tipo assim, poxa, mas aí é muita coisa. Teve uma LinuxCon no Brasil. E tem uma pessoa que se chama Rafael Peregrino, muito importante na minha carreira e como comunidade também. Ele me liga e fala assim, Cris, Linus Torvalds vem pro Brasil. E eu preciso que você junte a sua turma para cuidar dele. Cara, a gente era jovem. De comunidade, Sim. mas a gente era jovem. Não tinha muita noção do que significava. Não, a gente sabe quem é o Linus Torvalds, mas tipo assim, se você olhar com a sua cabeça gerencial, bicho, você tá pedindo para uma galera de comunidade cuidar do Linus Torvalds. Sim. Mas tipo assim,
o olhar dele de entender a importância da comunidade e de olhar de tipo assim, o Cristiano, fulano, que fazem parte ali, cara, esses caras são tão mais engajados, tão mais preocupados em manter isso aqui vivo, isso Vão tratar de ativo, forma apaixonada. vão tratar de forma... Cara, a gente fez a segurança do Linus Torvalds. Incrível. Eu tive que explicar pra esse cara que no Brasil ele era um popstar. Aí eu tive que... Cara, Michael Jackson, Madonna... Cara, eu tive que falar um monte de coisa pra ele. Falei, cara, você não tá entendendo. Se eu abrir essa porta aqui, os caras vão moer você. E ele é pequenininho, aí ele não entendia. Aí eu falei, peraí. Aí eu falei pra um amigo meu, falei, abre a porta. Aí ele abriu a porta, peguei ele pelos bracinhos, pus ele pra fora assim. Aí a galera... Aí eu voltei, ele ficou me olhando assim. Eu falei, cara, eu já sei que você não gosta de pessoas. Sim. Tá tudo certo. Eu só preciso que você entenda o seguinte, você é um popstar. Isso. E Pra pronto. essa galera, você é um Pra essa popstar. galera, você é um popstar. Então, assim, tem coisa... o Bruno fala bastante, né? De tipo assim, eu abri o palco 2 vezes pro Bruce Dixon. Sim. Isso é comunidade. É nesses lugares que a comunidade nos levou. Sim. Eu, Bruno, Maltron, a gente fez Campus Party desde o começo. Sim. Numa mesona de... Não era nem mesa, era porta de... Era porta em cima de cavalete comendo pizza, esfirra fria do Jabaquara. Não, porque a galera vê, na verdade, o visual do evento, a mídia, mas o que constrói esse tipo de evento, normalmente são as pessoas que estão envolvidas nele, né? Se não tem essa galera do mesão, né, o evento é nada. O evento, se não tem a galera que palestra, a galera que vai fazer apaixonada. E até um papo aqui meio de bastidor, que quando eu convidei o Cris para vir, quando eu te convidei, né, eu achei interessante que você, antes de dizer beleza, você dropou uns 6 nomes de pessoas. Quem é que tem, assim, na ponta da língua, assim, não, e tal pessoa? E esse cara que sabe disso? E aquele cara sabe? É quem tem conexão de comunidade, senão você não conhece. Assim, um cara que sabe agora aqui de computação quântica. Eu tenho certeza que você sabe alguém para me dizer, não, fulana sabe. Fulano sabe. E aí, esse grau de interação, que é o que eu estava falando no começo, né? Essa proximidade, não tem como você construir se você não tem essa proximidade, né? Com as pessoas, que é o que a gente tinha. Eu acredito que a gente tinha isso muito forte até 2019, aí veio a pandemia e deu uma bagunçada, né? E eu acho que isso foi, digamos assim, meio que um game changer do que a gente tinha de comunidade até ali. Ou eu estou falando uma bobagem? Como que foi esse processo? Não, eu assim, sendo muito honesto, porque é uma coisa que eu prezo muito, eu entendo que a pandemia, ok, ela deu uma bagunçada, mas ela separou o joio do trigo. Uhum. O que é comunidade, manteve-se comunidade. Sim. A gente teve pandemia. Vamos pegar um exemplo nosso aqui. Sim. A gente teve pandemia. Pô, TDC, Teve que virar 100% online teve que e virar tivemos que online, não sei manter. o quê. Cara, voltou presencial. Primeira ação que a gente teve do TDC, você acompanhou isso? Community Lounge. Sim. Temos que retomar. Community Lounge. Entendeu? Então, assim, tipo, eu enxergo mais na visão de, tipo, foi importante para algumas reestruturações e para ficar uns no caminho, entendeu? Sim. Que não é realmente comunidade. Eu falo de comunidade. Sim. Eu enxergo um monte de comunidade. Tinha já uma galera transformando em negócio, assim, do tipo assim, é uma empresa que ela só existe porque eu quero extrair alguma coisa Exato. da comunidade, porque uma das coisas que eu acho que atraía muito aventureiro para a comunidade, aventureiros, aventureiras, é esses canais abertos com grandes corporações, né? Que a comunidade, tipo assim, daqui a pouco você tá com o cara da Oracle, daqui a pouco você chama para palestrar um cara da Microsoft, sabe? Ou o cara da Mozilla, essa conexão meio direta com grandes corporações que a galera que incentivam comunidades, né? Olhava o cara e olhava assim, pô, quando que eu vou conseguir trocar uma ideia com esse cara? Nunca eu vou conseguir vender para ele.
Aí o cara pensava assim, não, se eu tiver uma comunidade, de repente eu me infiltro aí nesse negócio, né? Eu acho que teve bastante disso ali. E na pandemia, Teve aí ainda- cortou o, te- o- é. o canal, né? Teve, ainda tem, mas na pandemia caiu muito dessas coisas. E assim, eu não acho ruim, Uhum. tá? E o mercado que lide com isso, Sim. tá? Ele que faça o filtro pra Ele saber que quem é a faça o comunidade e filtro. quem não é. E é uma coisa que eu até falo no Papo Precisa de Mim, cara, eu não cuido disso. Uhum. A gente precisa ter uma visão de negócio, porque a gente precisa de ter sustentabilidade nos projetos. A gente sai para o interior de São Paulo fazendo meetup, todas essas coisas. Eu não cuido disso. Uhum. Não é minha praia. Minha praia é comunidade. É juntar a galera. Minha praia é conectar pessoas e empresas de maneira sustentável e vamos. Não, mas isso aí é uma pergunta. Não interessa. Uhum. É comunidade, tô vendo comunidade, tô vendo essas conexões acontecendo e tá tudo certo. Mas precisa da parte dos negócios? Precisa. Mas para mim é o seguinte: se você tá tratando comunidade, o que vem primeiro? O seu discurso diz quem é você. Sim. Qualquer pessoa que venha conversar com o Papo Precisa de Mim, com o Cristiano, naturalmente ela vai se sentir em casa. Sim. Ela vai se sentir, poxa, posso falar meus problemas aqui. Eu posso pensar o que de atividade a gente pode fazer, porque isso é uma comunidade. A gente sempre está pregando Sim. comunidade. Assim, Espaço até de oportunidade para as pessoas, né? Porque tem muita gente que reclama, diz, nossa, eu não tenho oportunidade, eu não consigo, tá batendo, famoso, né, dando murro em ponta de faca, né? E às vezes a própria comunidade, eu também já conheci uma galera por causa de você. Ou seja, assim, ó, conhece essa pessoa aqui? Essa pessoa é incrível, ela faz isso, faz aquilo. E às vezes as pessoas têm essa restrição, né? Diz assim, não vou entrar lá porque não sei, não conheço ninguém. Cara, você vai lá exatamente para conhecer pessoas e ser inserida num contexto maior, né? Exato. Cara, a cabeça tá a mil aqui, porque, tipo, cara, a gente tem tanto, assim, ó, vamos materializar um exemplo de comunidade, assim, de tipo, cara, o quão você realmente se dedicar a ser um líder de comunidade, a viver comunidade. Pra você ter uma ideia, vou só pegar um exemplo lá atrás, né? Que eu tava falando isso ontem. Cara, eu quando fui casar, cheguei pra Magno e falei assim, olha, eu te amo muito, mas é o seguinte, se for pra escolher entre comunidade e você, sinto lhe dizer. A comunidade vem antes. A comunidade vem antes. Fato, né? É o bom que ela já lhe conheceu nesse meio, então não podia nem reclamar que estava sendo enganada. Mas é assim, sabe? Posicionamento. Sim. Hoje a gente tem um pouco mais de técnica, a gente entende a questão de posicionamento, a gente entende várias coisas. Eu vejo que lá atrás era mais, tipo, orgânico. Era o bora. Bora. Cara, só vai, entendeu? Sim. Você tem o dom pra fazer, enfim, não importa. Mas a gente fazia. E hoje, por exemplo, você olha algumas coisas, eu vou dar um exemplo. No Papo Precisa de Mim, tem uma pessoa que ainda está ajudando algumas coisas. Eu cheguei para essa pessoa e falei assim, cara, você quer evoluir? A pessoa tem habilidade para tecnologia, tá estudando tecnologia, não sei o que, mas não tá evoluindo, né? Sim. Eu falei, você tá trabalhando com o quê? Tô trabalhando como chapeiro. Eu falei, quanto você ganha? 1.400. Falei, olha, juntei a galera do papo, falei assim, eu posso dar um jeito aqui, eu te pago esses 1.400 por um ano. Você vem ajudar no Papo Precisa de Mim. Você tava precisando de alguém para... Tava precisando de algumas coisas. Eu falei, vou te direcionando, né, pra você evoluir. Aí foi tudo, cara, não deu 9 meses. 9 meses. No 9º mês, essa pessoa ela arrumou um trampo muito bom. Aí arrumou um trampo. Aí é aquela, cara, você tá vivendo hoje, né, um momento que além de você ter as comunidades,
você tem pessoas que já rodaram muito e essas pessoas ainda estão afim de, além de fazer comunidade, fazer mentoria, como o Paulo faz, como o Bruno faz, cara, você tem oportunidades 1000. Enfim, essa pessoa aproveitou, arrumou um trampo bom, não sei o quê. Cara, foi ainda mais aproveitando as oportunidades, tudo. Realmente é um guri muito bom. Uhum. O chefe dele simplesmente olhou para ele e falou assim, olha, vou trazer você para a empresa, porque ele estava trabalhando numa empresa como terceiro. Sim. Falou, cara, vou trazer você para a empresa. Já, obviamente, mudou. Mudou o patamar. O Plim Plim já mudou muito, né? Sim. O cash já mudou diferente. Então, assim, e é aquela coisa, eu não tenho... eu acho que isso é um dos valores atuais Uhum. que eu mais enxergo, que eu falo assim, cara, eu realmente sou um cara de comunidade. E tipo assim, cara, eu não tenho vaidade de tipo, ai, fui eu que fiz, ai, fui eu que gerei essa oportunidade. Sim. Cara, você não precisa nem me falar. Porque a minha função, eu saio da minha casa Pra fazer essa conexão entre para pessoas. fazer essas pontes, Uhum. para viver essas coisas, para ver a galera ali no Community Lounge, o coordenador chegar lá e falou, cara, é massa pra caramba trabalhar aqui. Sim. Me chama mais vezes. Cara, eu consigo trazer minha turma pro Community Lounge, eu consigo ver que a galera tá... que a galera tá interagindo, que a galera tá trabalhando. Ontem mesmo, que é uma coisa que às vezes me deixa chateado, mas é aquela. Eu sou um cara de comunidade. Sim. Então não vou ficar discutindo outras coisas, mas uma pessoa falando pra mim assim, cara, eu acho extremamente importante o que vocês fazem. E fico triste que eu quero transferir isso para dentro da minha empresa, trazer mais pessoas, mas eu não tenho apoio. Uhum. E aí eu tenho que vir do meu bolso. E Sim. tipo assim, não é só uma questão de tipo... As empresas ainda não enxergam o valor que tem ali, né? Eu traria uma dica assim, cara, às vezes não é você investir, ou tipo assim, estou perdendo 3 mil reais porque mandei o Júlio para tal evento. Mas é assim, cara, eu tô investindo no Júlio, e Júlio, o que você... fala com... que às vezes a gente não tem habilidade mesmo, porque Sim. a gente é técnico, né? Vai lá, fala com a pessoa de DHO e vê como que você consegue, ou de que forma você consegue captar o conteúdo de uma maneira que quando você voltar para a empresa, a gente possa fazer um tech talk, a gente pode fazer um meetup interno aqui para você contar a sua experiência no evento, as coisas que você viu, Distribuir internamente. distribuir internamente esse conhecimento. Que é o mais importante, Que né? é o Que ele mais foi buscar. importante. Não, sem dúvida. Eu acho que ainda existe essa miopia, né, do mercado, e um dos motivos de trazer aqui pessoas para falar de comunidade, eu acredito que o principal é revelar. Mas assim, o nosso tempo escorregou por entre os dedos, o papo tá ótimo, né? Mas eu não queria deixar terminar esse papo, partir para os nossos finalmente, antes de você dizer assim, porque daqui a pouco o cara tá olhando aqui, a pessoa tá lá ouvindo, tá lavando a louça, né? Ouvindo isso aqui, diz assim, tá, mas e aí? Se eu quiser agora entrar na minha comunidade, aqui na minha cidade não tem ninguém que seja programador, é só eu que programo Java aqui na minha cidade. Como que eu vou fazer? Eu não sei. Tem um canal que para se aproximar? O que você daria de dica para essa galera? A gente tem vivido bastante isso dentro do Papo Precisa de Mim, né? Inclusive em cidades que tem parque tecnológico. Olha só. De a pessoa, tipo assim, cara, eu não vejo nenhuma movimentação na minha cidade. E aí esse é um problema mundo atual. Que tipo assim, cara, você tá disposto a... Vamos dizer assim, numa palavra que a galera entende, né? Você tá disposto a ser voluntário por um certo tempo e criar um movimento dentro da sua cidade que vai mudar o contexto de todo mundo, né?
apesar de eu ser contra de, tipo assim, comunidade e voluntariado, eu acho que Sim. comunidade é muito mais que voluntariado. Mas voluntário é mais fácil da galera entender. É mais fácil da galera entender. Mas assim, no Papo Precisa de Mim, a gente procura o Papo Precisa de Mim nas redes sociais, ou Linux Man com MEN, né, de homens, e me procurar pra gente conversar e entender como que a gente pode ajudar a criar essas comunidades e começar a criar esse engajamento. Eu sempre falo assim, cara, você tem vontade? Junta 1, junta 2, junta 3, sabe? Vai criando um... Não precisa começar grande. Não precisa começar grande, mas você precisa de Pessoas engajadas. consistência. Consistência. Boa. E Consi- pessoas engajadas. E pessoas... mas eu acho que a consistência vai fazendo que, tipo assim, hoje você tem 2, amanhã você tem 3, Sim. amanhã você tem Não 4. parar de fazer, né? Não parar de fazer. Porque assim, você faz um. Que nem, tipo assim, Vem 2, aí Cara, você diz, não quero mais. na nossa carreira, vamos dizer assim, a gente foi convidado para um meetup. Aí você saiu lá de Porto Alegre, foi para alguma cidade palestrar. Cara, quantas vezes você não foi palestrar para 10 pessoas? Menos até. Menos. Já palestrei pra menos. Já Você palestrei virou pra a- 4 pessoas. Você virou as costas e foi embora? Não, dei minha palestra com o mesmo gás. Que eu Cara, daria pra eu 50. faço a palestra como se tivesse um Mesmo show. gás. Show Show no de stand-up. estádio. Show no estádio, velho. Então, tipo assim, esse sentimento você precisa ter forte. Assim, cara, eu sou de comunidade. Sim. Eu venho aqui fazer comunidade, né? A gente junta as pessoas, por exemplo, no Community Lounge aqui do TDC. Cara, as pessoas estão ali, elas fazem uma roda de conversa que você fala assim, cara, quanto que paga pelo show? Por quê? Porque é a maneira como a gente constrói esse rolê. Sim. É a maneira como a gente constrói que as pessoas sentam ali e falam, cara, nossa, ontem eu vi uma discussão de IA que eu fiquei assim, Uma loucura. chama o Cabelo, que é especialista, chama o Cabelo. Senta aqui. Senta aí, ó, porque você precisa traduzir pra nós, a audiência, que eu não tô entendendo. Os caras vai numa profundidade que eu falo, cara, mas é assim, voltando à essência da primeira pergunta, força de vontade de fazer e procurar comunidades que queiram ajudar, né? Sim. Eu falo hoje que O Papo Precisa de Mim é uma o comunidade que Papo pode Precisa ajudar. de Mim eu posso dizer hoje que é a comunidade que mais pode te ajudar, porque a gente já está numa evolução para ser na verdade a gente já né? Um ecossistema de comunidade. Quem baixa do guarda-chuva do Papo Precisa de Mim, cara, a gente tem um monte de comunidade que assim, eu não preciso ligar para líder. Vou dar um exemplo. Paula Papos, ela é a líder do Cyber Security Girls. Eu vou fazer o meetup da WASP dia 8/4 lá na Oracle. Eu não preciso ligar para ela e falar, Paula, você apoia o meetup? Eu não preciso falar com ela, porque ela já sabe quem é o Papo Precisa de Mim, Sim. toda a nossa... Tá lá o logo deles, entendeu? Então, assim, naturalmente, tipo assim, você chega com uma necessidade pro Papo Precisa de Mim, talvez eu não possa te atender porque não é o meu nicho, ou tipo assim, Sim. não é o meu lugar de fala, vamos dizer assim, Sim. mas eu tenho comunidades e pessoas que possam Você atender. tem uma rede. Eu tenho uma rede. Entendeu? Então, acho que como comunidade, até isso a gente está evoluindo de tipo, para Community Lounge. Cara, eu não preciso sair falando com muitas pessoas para ter comunidades no Community Lounge. Elas falam umas com as outras. Eu internamente já falo com uma galera e já faz bem bolado. Já faz um bem bolado. Então, assim, cara, mas assim, fazendo um resumo bem rápido do que a gente falou e que fique bem claro para quem vai assistir, lavando louça, não sei o quê. Comunidade, para mim, é a minha vida. Eu não tenho nada na minha vida, se eu olhar, sabe aquele tipo assim,
Se você morrer hoje, você olha pra trás, qual o seu legado? Comunidade. Meu legado é comunidade. Eu só tenho o que eu tenho hoje por conta de comunidade. Eu não tenho, assim, eu não tenho nada na minha vida que não foi construído por conta de comunidade. Nada. Nenhum emprego que eu tive, cara, nenhum dinheiro que entrou no banco não foi por conta de comunidade. Cara, como eu falei, eu casei por conta de comunidade, né? A minha filha hoje já respira comunidade e até por questão de educação, a educação dela já é diferente Tá tudo conectado, porque de alguma forma. porque ela vive comunidade, então ela tem experiências com pessoas completamente diferentes. Então, infelizmente, esses problemas que a gente ainda tem nesse mundo, né? Sim, Ela não tem. Porque para ela são pessoas. claro. Para elas são pessoas que estão aí querendo aprender, querendo se ajudar. Ela já tem aquela coisa de tipo assim, pai, você me deu uma camiseta. Ó, tá aqui 2. Às vezes ela dá 2, às vezes ela dá uma. Ó, essa aqui você doa para quem precisa. A gente não ensinou isso para ela. A gente não ensinou. Não, eu vou Ela foi inspirada pelo ambiente. Ela foi inspirada pelo ambiente de comunidade. Então, assim, a gente esse é o maior recado de tipo, não pensa só na sua carreira profissional, né? Pense em você como pessoa, como um todo. E no conjunto, né? E no conjunto. Comunidade vai mudar o seu conjunto. Comunidade vai mudar você como um todo. Às vezes você vai estar... você, sei lá, como eu falei, cara, você pode ir num evento X fora do país e aí você, sei lá, pode, que já aconteceu com alguns amigos meus, de você passar alguma necessidade e falar, cara, e aí? Eu não tenho pai, mãe, irmão, não sei o que, e eu faço o quê? E aí tem o Linux Man. Aí me ligar e falar, cara, o que eu faço? Onde você tá? Tô num país tal. Eu falei, cara, pera aí que eu tenho um amigo que mora aí. Fulano, você pode dar uma ajuda? Sim. A rede é mais forte, A né? rede é mais forte. Fantástico, A fantástico. rede é muito mais forte. Eu acho que essa é a dica básica, né? Essa é a visão que eu acho que é importante. Eu, como pessoa de comunidade, e eu entendo que, tipo, a nossa união de visões diferentes é, inclusive, enriquecedora para essa visão de comunidade, mas eu sempre bato na questão do seguinte, cara, não olhe só a sua carreira. Olhe você como pessoa, o quanto que a comunidade pode evoluir você. O quanto a comunidade pode transformar o seu jeito de ver o mundo, o seu jeito de tratar as questões. A gente pode discordar de N coisas. Eu, Cristiano e Júlio Matos. A gente pode discordar de N coisas, mas a gente senta e conversa. E colabora. Não, e colabora, né? E consegue colaborar. Não, mas eu acho que mas principalmente, eu vi isso daquele cantor não tão famoso, Roger Waters. Ele falou, hoje a gente vive uma carência de sentar no bar e conversar. Se você é A e eu sou B, não importa. Nós vamos no bar e nós vamos conversar. Eu posso discordar de você, mas eu tenho o respeito e a essência de comunidade, de conversar com você. E eu tenho certeza que, tipo, quando você volta pra casa, você fala, isso aqui o Júlio tinha razão. Vou ver como que eu coloco isso dentro do que eu acredito, dentro Muito do que bom. eu penso. Sem dúvida. É isso que comunidade pode fazer com você. Fantástico. Eu acho que esse é o clima perfeito pra gente, né, dado o nosso adiantado tempo, pra gente fazer o nosso encerramento. E só para acabar, queria agradecer demais a tua presença, Cris. Foi Conte muito comigo bom sempre. o nosso papo. E para te achar nas redes sociais, pra galera se conectar, qual que é o melhor canal? Melhor canal é lá, né? Isso. Você quer nos achar, papodecidademim.org ou qualquer pesquisador aí, Papo de Sysadmin,
você vai nos É, achar. o sysadmin, SIYS, admin de ADMIN, né? Exato. Que é do administrador do sistema. Isso. Esse aí, Ou- pro jovem, nem todo mundo sabe o sysadmin. Eu como não sou da área do Júlio, né? Mas é @LinuxMan na maioria dos lugares, em todos, de MEN. LINUXMEN. Maravilha. E para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite a nos seguir no seu agregador predileto de podcasts. Toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo aqui no feed. Nós temos também o nosso canal no YouTube, onde você pode ver esse papo ao vivo com imagens, né? Ao vivo não, mas ver com imagens, e também tem os cortes, que é aquelas pílulas de conhecimento que você pode mandar para as pessoas que tiverem interesse, quiser aprender mais sobre comunidade, fica mais fácil dela participar. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá, tchau! Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo para pergunta. O podcast oficial do TDC.